Olha, a situação é mesmo preocupante. A reitoria da Universidade Federal de Uberlândia informou que não tem mais como arcar com despesas com auxílio estudantil, contratos de alimentação, transporte, energia, limpeza, dentre tantas outras despesas aí da universidade. Informou que tudo isso se deve a um bloqueio de mais de 5 milhões de reais de verbas no Ministério da Educação. Desse montante, 3 milhões e 700 mil são de despesas já realizadas e que deveriam ter sido pagas a partir do dia 2 de dezembro. Outros 2 milhões e 100 mil reais são de verbas que estavam no orçamento. E como também estão bloqueadas essas verbas, a universidade não pode mais fazer nenhum tipo de dívida. A situação foi classificada pela Universidade Federal de Uberlândia por meio de nota como insustentável. A universidade repudiou os bloqueios. Eu estou aqui com o Edivaldo e também com o Kaique, que são estudantes aqui da UFO e estão acompanhando, é claro, toda essa situação. Os dois que são bolsistas, não é mesmo? E não só vocês, como toda a comunidade acadêmica, está preocupada com a situação, não é mesmo, Edivaldo? São mais de 1.500 estudantes bolsistas assistidos pela assistência estudantil hoje. E esse contingenciamento, ele vai implicar não só no processo de permanência desses estudantes, que são estudantes que, no meu caso, são vindos de outras cidades que necessitam das bolsas para continuar se mantendo aqui, que é a bolsa moradia, que é a alimentação, o transporte de locomoção. Fora isso, como foi confiscado, isso é a primeira vez que acontece, como estava em trâmite, que além de ser estudante, bolsista, faço parte do Diretório Central dos Estudantes aqui da universidade, então a gente acompanha de uma maneira mais ampla tudo isso que aconteceu. E ontem, no período do jogo, próximo ao Jogo do Brasil, a gente recebe essa bomba, que vai impedir com que estudantes de baixa renda continuem dentro da universidade, porque isso afeta diretamente a permanência. Tem estudante que já está com aluguel atrasado, que a bolsa era para ter caído. No dia, como você disse, dia 2 aí já era para ter essa primeira movimentação e até agora nada. Então tem estudantes que precisam, as bolsas de dezembro estão comprometidas nesse processo. Precisam ser pagas para esses estudantes, não tem onde eles morar, não vai ter o que comer, porque vai afetar o serviço terceirizado, restaurantes universitários, intercampus. Então, os estudantes mais prejudicados são os estudantes pobres, que vêm de outras cidades ou até mesmo aqui da cidade de Uberlândia, que não tem como se manter, não vai ter como, tá inadmissível, não tem como continuar a estudar se não tiver essas bolsas reativadas. Agora, olha, o primeiro bloqueio tinha sido anunciado na semana passada e na quinta-feira o Ministério da Educação tinha informado que a liberação dos recursos aconteceria, mas no mesmo dia, horas depois, o Ministério da Economia bloqueou novamente os recursos e agora a gente vem acompanhando essa situação. Kaique, para a gente deixar o telespectador bastante por dentro do que vem acontecendo, isso não é uma situação de agora, não é uma situação da semana passada apenas, né? Não, exatamente. Durante esses 4 anos de governo que a gente teve, a educação, né, a universidade, ela vem sofrendo esse descaso, esse desmonte. Em diversas vezes, durante esses 4 anos de governo, a gente teve corte dentro da universidade, mas é a primeira vez que a universidade realmente está correndo o risco de ser fechada. Não tem dinheiro para pagar alimentação, não tem dinheiro para pagar limpeza, e nem as contas de luz, nem as contas de água. Então, a gente está pela primeira vez vivenciando na pele o risco da universidade ser fechada. E isso é uma coisa que vem de 4 anos, de corte em corte, de verba em verba que é retirada da universidade. Isso vem acontecendo, é o que a gente está vivendo agora. A gente está aqui, a gente vai mobilizar os estudantes e a gente vai lutar para que a universidade seja pública, seja gratuita e de qualidade e que realmente faça com que os estudantes permaneçam nela. O Kaique e também o Edivaldo fazem parte do Diretório Central dos Estudantes. Hoje pela manhã eles participaram do Fórum de Assistência Estudantil. Edivaldo, o que é esse fórum e o que foi discutido especialmente no dia de hoje?
O fórum, ele tem várias edições todo ano para se projetar a assistência estudantil durante todo o próximo ano, né? Então, o que precisa, enquanto universidade, o que os alunos estão demandando, o que as instituições estão precisando para poder articular-se aí uma solução, alguma saída, mostrar os projetos que deram certo. Só que o fórum de hoje, ele foi de um caráter muito mais especial, porque a assistência estudantil, como o Kaique havia dito, ela vem sendo desmontada desde o início do governo Bolsonaro. Então, esse desmonte, hoje, fora esses cortes, a universidade estava funcionando com uma margem muito pequena de verba para assistência estudantil que vinha lá do PNAE. Só que com esse confisco de todas as bolsas, de todo o valor da universidade, gera com que a assistência estudantil, que é o que garante esses estudantes estarem aqui, um valor, ou não valor no caso, que não tem essa permanência. Então hoje foi discutido como a gente vai fazer para que esses estudantes não desistam da universidade, né? Se esses cortes, quais são as soluções, se tem alguma solução, e a gente chegou numa constatação lógica. Primeiro a gente vai ter que se unir enquanto comunidade estudantil, enquanto docentes, discentes, técnicos e servidores, para que isso seja revogado, porque, como eu disse, é a primeira vez que o MEC bloqueia esse valor, já estava em processo, então o MEC retirou o que já era para ter sido pago, e tentar encontrar outras saídas para que esses estudantes, em janeiro, consigam permanecer aqui em Uberlândia, consigam permanecer, porque quem perde é toda a sociedade, também mobilizar a sociedade, porque a sociedade ela vai perder ensino, porque a gente tem a ESEBA, que é a escola da UFO, que muitos saem daqui, muitos da licenciatura saem para dar aula lá, corpo de profissionais, de futuros profissionais que iam sair dessa universidade, vão se evadir porque não tem como permanecer numa universidade que não te garante alimentação, que não te garante transporte e não te garante moradia. Então, todo mundo vai perder nisso. Perder em ensino, pesquisas, né? Como a gente viu no caso do coronavírus aqui, que a universidade teve uma equipe de mapeamento do vírus. Então, a gente tem um processo tão grande, tão rico, que se a Universidade Federal de Uberlândia fechar as portas, não só ela, porque não é só a universidade, a UFO que está passando por isso, todas as instituições federais foi um assalto, foram assaltadas pelo governo federal, foram retiradas, que não vai ter como, e a sociedade brasileira como um todo vai perder e vai perder muito, e isso vai ser um atraso gigantesco dentro da nossa comunidade. Tá certo. Edivaldo, Kaique, estudantes e também participantes do Diretório Central dos Estudantes aqui da Universidade Federal de Uberlândia. A gente agradece pela participação de vocês ao vivo no Balanço Geral. E olha, a nossa produção entrou em contato com o Ministério da Educação desde a semana passada. Até o momento, não obtivemos retorno. Logo mais, às 5 horas da tarde, está agendada uma coletiva de imprensa com a reitoria, onde devem ser passados mais detalhes sobre esse novo bloqueio. E é claro que nós vamos continuar acompanhando. Rafael? O prejuízo é imenso. Agradece, por favor, Edivaldo, agradece o Kaique pela gentileza de estarem mostrando, falando, explicando o que eles estão vivendo e o quanto, infelizmente, estão sendo impactados exatamente por causa do bloqueio por parte do MEC, do Ministério da Educação,